Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um Minutos Proféticos. Aqui é o pastor Estevão Figueiredo e eu quero convidar você nesse momento para realizarmos uma oração. Senhor nosso Deus, que nesse momento o teu divino Espírito Santo fale conosco mais uma vez e nos ajude a colocar em prática a mensagem que o Senhor reservou para nós nesse dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma meditação baseada no livro História da Redenção. E aqui no início do capítulo 1, que o título é A Queda de Lúcifer, a irmã White nos fala sobre o surgimento do pecado. Ela começa descrevendo que Deus, quando criou Lúcifer, ele se sobressaía diante de todos os outros anjos. Veja um trecho que ela diz o seguinte: sua forma era perfeita e o seu porte era majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. No entanto, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer teve inveja de Cristo e aos poucos apossou-se indevidamente do comando que pertencia unicamente a Jesus. Querido irmão, querida irmã, nós vemos aqui pelo relato que Deus havia criado um anjo perfeito e belo. A própria Bíblia também descreve a criação de Lúcifer dessa forma. Porém, nós não temos explicação para o surgimento da inveja no coração desse anjo que fora criado perfeito. Pela liberdade que Deus colocou em suas criaturas, Lúcifer cobiçou o lugar de Deus Filho. A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 14, verso 12 a 14 o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que Lúcifer já não se contentava mais em ser apenas uma criatura. Ele quis ser como o Criador, estar acima das estrelas, ou seja, estar acima dos outros anjos e sentar no trono como o Filho de Deus se assentava. Querido irmão, querida irmã, nós não sabemos como explicar o surgimento da inveja no coração desse anjo. Mas uma coisa é certa: a inveja é um pecado que destrói. A inveja ela pode combinar vários elementos, porém eu quero destacar aqui com vocês 3 elementos que combinados formam uma inveja poderosa no coração de uma pessoa. A primeira é o descontentamento com aquilo que a pessoa tem ou aquilo que ela é. Eu não digo aqui que nós não devemos buscar uma vida melhor, não é nesse sentido. Mas muitas vezes aquela pessoa que vive descontente com aquilo que tem, com aquilo que ela pode permitir que no coração dela surja uma inveja que faça ela ter uma vida cega, somente preocupada em ter aquilo que o outro tem. Em segundo lugar, eu destaco o sentimento de superioridade. Lúcifer, por se achar superior aos outros anjos, por se achar superior ao Deus Filho,
ele quis ocupar um lugar que não pertencia a ele. Muitas vezes isso pode acontecer conosco também. Queremos aquilo que a outra pessoa tem, ocupar o lugar que outra pessoa ocupa, porque nos achamos superior às outras pessoas. Queridos, a falta de humildade pode permitir que surja no nosso coração uma inveja que nos leve a enxergar as outras pessoas sempre um nível abaixo de nós. Isso é terrível, pois Deus nos fez para amarmos uns aos outros e todos, acima de tudo, amarmos a Ele. A terceira questão que eu destaco é querer ter aquilo que pertence ao outro. O problema não está em querer ter algo semelhante ao que outra pessoa tem. O problema está em querer exatamente aquilo que já pertence a outra pessoa. Se eu quero aquilo que já pertence a outra pessoa, isso é cobiça, pois o meu foco não está em ter algo semelhante, mas aquilo que já pertence a outra pessoa. Sabe, irmãos, nós muitas vezes não percebemos que a inveja é um pecado muito sutil, que vai entrando na nossa mente e contaminando toda a nossa vida, nos fazendo presos às condições e situações que outros vivem. Por isso, devemos nos policiar para não cairmos na tentação de sermos invejosos. Mas também tem o outro lado da moeda. Existem pessoas que não têm inveja, mas que sofrem perseguições de invejosos. E eu quero deixar aqui para você a seguinte orientação: se você tem sofrido a perseguição de algum invejoso, não deixe de ser feliz, pois você já tem o que a outra pessoa quer ter ou quer ser. Segundo lugar, ore por essa pessoa, pois ela é uma pessoa infeliz que coloca sua felicidade nas coisas e nas situações dos outros. E terceiro, confie na justiça de Deus em favor dos seus filhos. Provérbios capítulo 14, verso 30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Que Deus possa te proteger da inveja das pessoas, mas que também Deus possa sempre te guiar pelo caminho da satisfação daquilo que você tem e daquilo que você é ao lado dele. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Um grande abraço.